Prezado irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós estudaremos a lição número 13, que é a carta de Paulo ao 1 Coríntios. Antes de darmos início, nós vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus para esse momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade e lhe pedimos, Senhor, a tua bênção para todos aqueles que vão te assistir essa escola bíblica dominical, essa aula, que tu possa estar me capacitando também, me abençoando, que o seu Santo Espírito possa nos dar compreensão da tua palavra, ensinando a cada dia, para que nós possamos ser edificados pela tua palavra. Venha falar aos nossos corações, instruir a nossa mente, Senhor, para crescermos na graça e no conhecimento da tua palavra. É que nós lhe pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes de entrar na lição, primeiramente eu quero falar que a minha voz está um pouco ruim, porque eu peguei uma gripe e acontece que eu estava muito ruim, rouco, e eu esperei melhorar para poder dar essa aula, né, no caso. Mas eu quero, antes de começar a entrar na lição, eu quero fazer uma breve exposição sobre a ida de Paulo, ou melhor, a ida de Paulo não, a epístola de Paulo aos Coríntios. A igreja, o Coríntios provavelmente tem mais conselhos práticos. Não, desculpe, não é isso. É isso. A igreja é o povo chamado por Deus, né? Em 1 Coríntios, provavelmente, tem mais conselhos práticos para o cristão do nosso tempo que qualquer livro da Bíblia. Estudar essa carta é fazer um diagnóstico da igreja contemporânea. É ver suas vísceras estranhas e colocar um grande espelho diante de nós mesmos. O apóstolo Paulo plantou a igreja de Coríntios no final de sua segunda viagem missionária. Ele passou 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus naquela grande cidade. Isso está lá em Atos 18:11. E nesse tempo, ele gerou esses crentes em Cristo. Depois, Paulo foi para a cidade de Éfeso, na Ásia Menor. De lá mandou essa carta para a igreja de Corinto. Essa primeira carta, certamente, não foi a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Ele escreveu outra carta, porém não temos conhecimento do seu paradeiro. Paulo faz referência a essa primeira carta que escrevera, já em carta, abre aspas, já em carta foi-se escrever que não foi-se associeis com impuro. Fecha aspas. Essa carta que temos em 1 Coríntios é a resposta de Paulo a uma consulta que a igreja fizera a ele. Abre aspas. Quanto aos que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Fecha aspas. Está lá em 1 Coríntios 7:1. A problemática que a igreja estava vivendo chegou ao conhecimento de Paulo em Éfeso, por intermédio de uma irmã da igreja de Corinto, chamada Cloe. Enquanto Cloe visitou Paulo em Éfeso, ela levou a ele a informação de que, na igreja de Corinto, havia muitas coisas que estavam em desacordo com o que ele ensinara, pois havia divisões e contendas na igreja. Então Paulo escreveu essa carta como trazendo resposta à solução de Deus para os problemas que a igreja estava vivenciando. Por que Paulo resolveu plantar uma igreja em Corinto? É uma pergunta. Paulo era um missionário estrategista. Ele escolhia cidades para as quais dirigia com muito critério e cuidado. Corinto era uma das maiores e mais importantes cidades do mundo, como também Roma, Éfeso e Alexandria. Por que Paulo escolheu Corinto? Por que ele permaneceu 18 meses nessa cidade? Levantarei aqui algumas razões pelas quais o apóstolo Paulo escolheu a cidade de Corinto para plantar uma igreja. Em primeiro lugar, a razão geográfica
Corinto era uma cidade grega de grande importância. Ela ficava bem próxima de Atenas, e a grande capital da Grécia. É a capital intelectual do mundo. Corinto era uma cidade banhada por dois mares, o mar Egeu e o mar Jônico. Em Corinto ficava um dos mais importantes portos da época, o porto de Concreia. Portanto, a cidade de Corinto recebia gente de várias partes do mundo e todos os dias. Era uma cidade onde pessoas de diversas culturas fervilhavam pelas ruas. A praça diariamente era uma cidade de intenso intercâmbio cultural. Corinto era uma cidade cosmopolita. O mundo inteiro estava dentro dela. Evangelizar Corinto era um plano estratégico, pois o evangelho, a partir de Corinto, poderia se espalhar e alcançar o mundo inteiro. Essa foi uma das razões por que Paulo se concentrou nessa cidade. Em segundo lugar, a razão social. Corinto era uma grande e importante cidade. Era riquíssima em virtude do seu intercâmbio comercial com outras cidades importantes no mundo. Há conhecimento que todo o tráfico da Grécia passava por ela. A maior parte do comércio entre o Oriente e o Ocidente do Mediterrâneo optava por Corinto. Não apenas o comércio era robusto, mas também Corinto era uma cidade florescente com respeito à cultura. Havia um grande auditório musical que denominava Odeon, localizado em Corinto, com a capacidade para ter 8.000 pessoas sentadas. A cidade de Corinto fora destruída e totalmente arrasada pelos romanos no ano de 1146 a.C. Ficou coberta pelas cinzas tua própria e tu abandono por 100 anos. Somente por volta dos anos 46 a.C. é que César Augusto reconstruiu. David Priori diz que, a partir do século de 46 a.C., Corinto emergiu para uma nova prosperidade, adquirindo um caráter cada vez mais cosmopolita. Quando Paulo chegou a Corinto, ele era uma cidade nova. A psicologia da religião sinalizava que uma igreja numa cidade nova é florescente, tem mais probabilidade de crescimento que uma cidade antiga, onde a tradição religiosa já esteja arraigada. Paulo entendeu que o florescimento da cidade favorecia a semeadura do Evangelho e pavimentava o caminho para a plantação de uma nova igreja. Em terceiro lugar, a razão cultural. Corinto era uma das cidades mais importantes do mundo. Naquela época, isso por 3 razões. Pelo seu comércio, Corinto, por ser uma cidade marítima, tinha um porto e, naquela época, era uma rota comercial importante e o comércio do mundo passava por ali. Isso foi visto por Paulo como uma porta aberta para a pregação. Plantar em uma igreja de Corinto era abrir a janela de evangelização para o mundo. Pessoas entravam e saíram de Corinto todos os dias. Essa cidade fazia a conexão com o mundo inteiro. Paulo entendia que o maior produto a ser exportado naquela cidade cosmopolita era o Evangelho de Cristo. Pela sua tradição esportiva, Corinto era também uma cidade importantíssima na área dos esportes. A prática dos Jogos Istmicos de Corinto só era superada pelos Jogos Olímpicos de Atenas. Corinto era uma cidade que atraía gente do mundo inteiro para a prática esportiva. Ali a juventude fervilhava e a cidade pulsava vida. Então, Paulo entendeu que naquela era uma cidade que precisava ser alcançada pelo Evangelho, da graça de Deus. Na sua visão missionária, Paulo não subestimou a importância dos jovens. Se Paulo vivesse hoje, certamente ele encontraria meio de influenciar a juventude que vibra com o esporte. Ele buscaria meios de entrar com a boa nova da salvação nos estádios, nas quadras, nos autódromos. Paulo construía ponte entre a verdade revelada de Deus e a cultura. Ele lia o texto das Escrituras e estudava o povo. Ele fazia exegese tanto da Bíblia quanto da cidade. A contextualização de Paulo, porém, não era para enfraquecer o sentido da verdade, mas para aplicá-la com mais pertinência.
A verdade de Deus é imutável, mas os métodos de apresentá-la podem variar. Pela sua abertura às novas ideias, Corinto era uma cidade altamente intelectual. O principal hobby da cidade era ir para as praças e ouvir os grandes filósofos, pensadores explorem suas ideias. Era uma cidade que transpirava cultura e conhecimento. Paulo entendia que o evangelho poderia chegar ali e mudar o cosmovisão da cidade. O evangelho não é intelectualista, ao contrário, é dirigido à razão. Em quarto lugar, a razão moral. Embora Corinto fosse uma cidade acentuadamente intelectual, era ao mesmo tempo profundamente depravada moralmente. Talvez Corinto tenha ganhado a fama de ser uma cidade mais depravada da história antiga. A nova moralidade que estamos vendo hoje nada é mais do que a velha moralidade travestida com a roupagem um pouquinho diferente. A cidade de Corinto era corrompida por algumas razões. Primeiro, a prostituição. Em Corinto se confundia a religião com prática sexual. Naquela cidade, a deusa Afrodite era adorada e tinha seus templos sede na Acrópole, uma montanha com mais de 560 metros de altura na parte mais alta da cidade. Afrodite era considerada a deusa do amor. E Peter Wagner afirma que aproximadamente 1000 sacerdotisas trabalhavam como prostitutas cultuais neste templo de Afrodite. Milhares de coríntios adoravam seus deuses visitando essas sacerdotisas. Que não bastasse isso, essas prostitutas cultuais à noite desciam para a cidade de Corinto e se entregavam aos muitos marinheiros e turistas que ali chegavam de todos os cantos do mundo. Então, o clima da cidade era profundamente marcado pela promiscuidade sexual. E também no segundo, o homossexualismo em Corinto era uma cidade onde ficavam os principais movimentos de apoio. Esse deus grego representava a ideal da beleza masculina. A adoração e apoio induzia a juventude de Corinto, bem como a juventude grega, em geral, e se entregar ao homossexualismo. Talvez Corinto fosse o centro homossexual do mundo na época. Se você quer ter uma vaga ideia do que significava Corinto, lembre-se que Paulo escreveu sua carta aos romanos dessa cidade. Parece que Paulo escreveu Romanos 1, 24, 28, abrindo a janela da sua casa e olhando para a cidade de Corinto. A cidade estava entregue a práticas homossexuais, sem nenhum pudor. Muitos membros da igreja de Corinto, antes da sua conversão, tinham vivido na prática do homossexualismo. Isso está lá em 1 Coríntios 6, 9 e 11. A carnalidade. Havia uma igreja de Corinto de visões e práticas sexuais desregradas, melhor dizendo. Os próprios crentes estavam entrando em contenda e levando suas querelas aos tribunais do mundo. Havia sinais de confusão e respeito do casamento e incompreensão a respeito da liberdade cristã. Os crentes ricos se embriagavam na ceia e os pobres passavam fome. Havia confusão com respeito aos dons espirituais, a ressurreição dos mortos e as ofertas. Tudo isso foi diagnosticado por Paulo naquela igreja. A igreja tinha conhecimento, mas não amor. Tinha carisma, mas não caráter. Na verdade, uma igreja infantil e carnal. Bom, no quinto lugar, a razão espiritual. Corinto era uma cidade com muitos deuses e muitos ídolos. Até hoje, quando se visita Corinto, pode-se visualizar enormes estátuas e monumentos que foram dedicados aos deuses. Por ver a cidade perdida no cipó de uma infinidade de deuses, Paulo entendeu que eles estavam precisando de Deus verdadeiro. Paulo sempre esteve atento à cultura do povo que queria alcançar. Onde ele encontrava uma sinagoga, aí ele iniciava o seu trabalho de evangelização. Como todo o Império Romano, havia na sinagoga 3 tipos de pessoas: judeus, prosélitos e temente a Deus. A sinagoga era uma ponte
Paulo usou essa ponte para levar o evangelho para toda a cidade. Paulo precisou trabalhar em Corinto para o próprio sustento, pois a igreja não estava disposta a sustentá-lo. Logo que chegou a Corinto, Paulo começou a fabricar tenda com a ajuda dos irmãos Priscila e Áquila, deixando de investir totalmente seu tempo na pregação do evangelho. Mais tarde, Paulo exortou aos crentes coríntios, dizendo que precisou despojar outras igrejas para poder servi-lo. Está lá em 2 Coríntios 11, 8 e 9. E nesse particular, a igreja de Corinto foi inferior a todas as demais igrejas. Em 2 Coríntios 12, 13. Paulo chegou mesmo a usar uma linguagem que é ironia, dizendo: perdoe-me por ter sido injusto com vocês, não exigindo que ela teve de vocês o meu sustento. 2 Coríntios 12, 13. Paulo começa essa carta como um pastor sensível, fazendo elogio à igreja. Talvez ele não fosse os primeiros versículos do capítulo 1. Caberia a nós a seguinte pergunta: será que os crentes de Corinto eram verdadeiramente crentes? Será que a igreja de Corinto era mesmo cristã? No capítulo 1, Paulo está falando sobre a vocação do cristão. Paulo fala sobre 3 chamados. O chamado à santidade, está no capítulo 1, versículo 2. O chamado à comunhão, está no capítulo 1, versículo 9. E terceiro, o chamado para glorificar a Deus, que é no 1:29. A igreja é um povo chamado à santidade. O apóstolo Paulo nos apresenta 2 retratos da igreja. A primeira é a igreja como Deus a vê. O segundo é a igreja como nós o vemos. E no primeiro retrato, Paulo descreve que nós somos em Cristo. A santificação posiciona. No segundo retrato, Paulo descreve que nós somos existencialmente a santificação progressiva. Desculpe. O que nós somos em Cristo deve ser evidenciado para praticar uma vida diária. Abramos esse álbum da igreja e vejamos sua beleza aos olhos do próprio Deus em alguns pontos. Em primeiro lugar, a igreja é um povo separado por Deus para Deus. A palavra grega, eclésia, igreja, significa um povo chamado para fora. A igreja é um povo tirado do mundo, separado para Deus para uso do propósito sagrado. Cada igreja tem 2 endereços, um endereço geográfico, em Corinto, e outro endereço espiritual, em Cristo. A igreja é uma assembleia local, mas também está ligada à igreja universal, o corpo de Cristo. A igreja se move nessas 2 dimensões. Somos cidadãos de 2 mundos, ao mesmo tempo que temos um endereço na terra. Somos pessoas que temos sonho, luta, dores e frustrações. Somos também pessoas que vivem numa dimensão espiritual gloriosa. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Está lá em Efésios 2:6. Em segundo lugar, a igreja tem um dono e a igreja é de Deus. Ela não é minha, não é sua, nem é nossa. Ela é de Deus. Paulo chega a dizer aos presbíteros da igreja em Éfeso que a igreja é de Deus. Por quê? Ele o comprou com o sangue do seu filho, em Atos 20, 28. Não se trata, portanto, da igreja de Corinto, mas da igreja de Deus em Corinto. Deus nunca passou a procuração para nós, transferindo o direito de posse da igreja. A igreja só tem um dono, Jesus. Em terceiro lugar, a igreja é chamada para a santidade. A santificação tem 2 aspectos importantes. A santificação posicional. Nai. Todo crente é santificado em Cristo. A igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus. Toda pessoa que crê em Jesus é santa. Essa é a santificação posicional. Posicionai. A teologia católica que diz que uma pessoa santa é aquela que depois de morta é canonizada. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A canonização eclesiástica não tem poder para ser uma pessoa santa. Ser santo é estar em Cristo, esta é a santificação posicionai. E tudo é não um processo. É um ato e não um processo. Santificação em Cristo é posicional. Você está em Cristo e foi separado para Deus para sempre. Podemos dizer que os cristãos compartilham uma santidade comum, porque eles têm um Senhor comum. A santificação processual, Paulo prossegue.
aos santificados em Cristo Jesus, chamado para santos. Parece contraditório, pois já se é santo, então por que ser chamado para ser santo? É que a primeira santificação é posicional e a segunda é processual. Quem está em Cristo é chamado para andar com Cristo. Quem está em Cristo precisa ser transformado e continua progressivamente à imagem de Cristo. Essa é uma santificação processual. Essa santificação é progressiva e só terminará com a glorificação. Em quarto lugar, a igreja é uma família universal, pertence à igreja de Deus, é um fato maravilhoso, diz o apóstolo Paulo, que ele diz, entre aspas, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor, fecha aspas, é um grave erro teológico olharmos para o nosso grupo, para a nossa denominação ou para a nossa igreja local e ter a pretensão e a vaidade e a petulância de acharmos que somos os únicos salvos e os únicos que herdarão o céu. Fomos chamados para ser santos, com todos que todo lugar invocam o nome do Senhor. A igreja de Deus é maior que a nossa denominação, maior que nossa igreja local. Ela é composta de todos aqueles que invocam o nome do Senhor em todo lugar, em todo tempo. A igreja de Deus é universal. Se você está em Cristo, pertence a uma família que está espalhada por todo o mundo, Jesus não é propriedade exclusiva de nenhuma igreja local. Paulo está dizendo ainda no versículo 2 o seguinte, abre aspas, Senhor deles, os que invocam o nome do Senhor Jesus, é nosso, fecha aspas. Ou seja, Jesus Cristo não é propriedade exclusiva da igreja nenhuma. O Senhor dele é o nosso e o Senhor nosso é o Senhor deles. Nenhuma igreja pode ter exclusividade de apropriação de Jesus. Em quinto lugar, a igreja é um povo enriquecido pela graça de Deus. A igreja não é apenas separada por Deus para Deus, mas também é enriquecida pela graça de Deus. Diz o apóstolo Paulo, sempre dou graça ao meu Deus e a vosso respeito, e o propósito da graça que nos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecido nele. A palavra grega plutocracia, enriquecido, refere-se a uma pessoa muito rica. O crente não é pessoa pobre, é uma pessoa muito rica. Paulo diz em Efésios, entre aspas, bendito é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, fecha aspas. Em Efésios 1:3, agora Paulo está dizendo que os crentes em Coríntios foram enriquecidos em toda a palavra e todo conhecimento, com todos os dons espirituais. Quando somos salvos, recebemos dons espirituais. A igreja de Coríntios é uma igreja rica na palavra, no conhecimento, na capacitação dos dons. Tinha todos os recursos para realizar a obra de Deus. Tudo isso deveria motivar a igreja em uma vida de santidade. Então, em sexto lugar, a igreja é um povo que esperava a segunda vinda de Cristo. O que mais motiva a igreja é ser santa. Ou melhor, ele está perguntando, o que mais motiva a igreja é ser santa? Paulo diz que é a expectativa da volta de Jesus. A expectativa da volta de Cristo leva a igreja a se santificar. Quando o crente aguarda Jesus, quando ele vive nessa expectativa, que Jesus vai voltar, ele se santifica. O apóstolo João diz que aquele que tem essa esperança se santifica e torna puro como ele, Jesus, é puro, lá em 1 João 3:1-3. Uma pessoa que perde de vista a verdade sobre a segunda vinda de Cristo tem a tendência de cair no marasmo ou na mesmice e ser descuidado de sua vida espiritual. Nós deveríamos estar com os olhos elevados, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando o crente aguarda a vinda de Cristo, ele vive uma vida santa. Em sétimo lugar, a igreja é um povo que tem dependência da finalidade de Deus. Paulo diz que a fidelidade de Deus deve nos levar a uma vida de santidade. Nos versículos 8 e 9, temos que Jesus Cristo também nos confirmará, afinal de sermos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor, Jesus Cristo. A nossa salvação depende da fidelidade de Deus. A perseverança dos santos e a segurança e a certeza dessa salvação não estão firmadas em nossas mãos. Em última instância, quem perseverar é o próprio Deus, pois aquele que começou a boa obra em nós
há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Isso está em Filipenses 1,6. Paulo diz que o próprio Jesus que nos confirmará até o fim. Bom é saber que a nossa vida está nas mãos de Cristo Jesus, e nas suas mãos ninguém pode nos tirar. João 10, 28. É bom saber que os problemas da vida não podem nos tirar das mãos de Deus, nem nos afastar do seu amor. Em Romanos 8, 35 a 39, e o Senhor que nos confirma até o fim. A nossa salvação é a garantia por Deus até o final. A perseverança da salvação de Deus, Ele nos já chamou para a comunhão com Cristo. Amém, irmãos. Eu fiz essa prévia, porque eu achei muito importante essa informação. Então eu achei que seria muito interessante abordar essa agora. Agora vamos entrar aqui na lição, que o autor ele chega e fala que logo no começo, no primeiro parágrafo, que a maior parte da primeira epístola à igreja de Corinto trata de exortações e conselhos práticos diante de uma série de problemas recorrentes nos irmãos. Que foi falado nessa minha palavra anterior, que a igreja passava por muitos problemas. Aí ele comenta: não é correto, porém, olhar para 1 Coríntios e considerar somente os problemas, o uso da sua expressão em Cristo Jesus. É que está no início da epístola, descreve-se de nova relação dos indivíduos regenerados de Corinto com o Senhor Jesus. Assim, o princípio teria que a epístola é outra liberdade cristã, medida a partir do amor e da santidade em Cristo. 1 Coríntios revela o coração da doutrina bíblica para a igreja, a estrutura em métodos e mensagens. O objetivo dela é auxiliar cada igreja local a enxergar os seus próprios problemas e confrontá-lo segundo a Bíblia. Aí temos esse grupo, é o grupo das epístolas, que aqui fala sobre as formações básicas. O autor a gente já sabe que foi o Paulo que escreveu a epístola. A data foi mais ou menos 56, 57 depois de Cristo. E o local foi Éfeso, como já foi falado. E o alvo era os cristãos em Cristo, porque embora a igreja ali ela tinha muitos problemas, tinha a própria cidade, mas havia aqueles que foram salvos, aqueles que se converteram lá no Pentecoste, e foram para Corinto. Então foram alcançados. E Paulo escreve ali para aquela igreja, exortando a santidade, a comunhão com Deus e com os irmãos. E aí no 1.2 tem um esboço, Paulo responde a indagações divindas da casa de Cloé, as divisões da igreja, porque foi Cloé que passou as informações, como eu já falei na introdução, e o problema morais e ético, que havia muitos problemas morais e éticos. E Paulo responde às perguntas feitas na carta dos Coríntios. Problema morais e ético, a carne oferecida aos ídolos, problema do culto, os dons espirituais, a doutrina da ressurreição e a coleta de outros assuntos. Então isso foi tudo uma questão de resposta das perguntas ali que o apóstolo Paulo escreve a epístola aos Coríntios. A 1.3 fala da 1 Coríntios em uma sentença. Epístola de correção é que o apóstolo Paulo se posiciona contra os vários problemas de procedimento da igreja de Corinto. Já no item 2, a cidade de Corinto. Então eu não vou falar sobre isso aqui, porque eu já falei na introdução a importância da cidade de Corinto, que a gente vê que tinha muito comércio, tinha portos, era banhada por 2 mares, então isso já foi falado. Então a gente vai pular essa parte. Aí tem 1 Coríntios para hoje. Pertence a Cristo, implica viver no padrão estabelecido por Cristo, independente do meio que vive. Quanto mais imoralidade ao nosso redor, maior necessidade de aproximarmos de Cristo. Claro, onde há o pecado, nós temos que pedir perdão e aproximar uma comunhão com Deus, com Cristo, para vencer as tentações, os pecados. O contexto da epístola. Então, aqui fala que Coríntios emergiu na terceira viagem missionária, ele estava em Éfeso quando escreveu. Paulo tinha recebido alguns relatórios de Cloé, que já foi falado, onde havia referência a uma série de problemas presentes na igreja. Mas Paulo... Aí tem outro 1 Coríntios para hoje, que fala o exemplo de Paulo
com os coríntios nos mostra que todo pecado deve ser tratado, mesmo que não seja agradável fazer. Por isso busca a orientação de Deus, né? Porque hoje a gente vê que a igreja atual, na nossa igreja, há pecadores, claro, nós não vamos deixar, porque se nós dissermos que não somos pecadores, nós mentimos, né? Então nós pecamos, mas Deus é fiel e justo para nos perdoar a partir de nós confessarmos nossos pecados, arrependermos dele, né? E aí Deus nos perdoa, assim como também temos que perdoar os nossos irmãos, né? O nosso próximo. No item 4, conteúdo da epístola, né? Aí a gente vê que havia os problemas, né, na igreja, onde tem um quadrinho aí, na página 71, você vai ver os seus problemas. Quais eram os problemas? Partidarismo, impureza, litígio, casamento e divórcio. Havia muito. E tinha o problema da idolatria, a ordem no culto, o desprezo na ceia do Senhor, a ignorância sobre os dons, né? Então, mas isso tudo Paulo orientou aquele povo, aqueles cristãos ali em Corinto. E no 4.2, o exemplo negativo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento descreve uma série de eventos, positivo e negativo, que serve de exemplo aos cristãos. Em 1 Coríntios, Paulo traz à tona vários exemplos negativos do Antigo Testamento, comparando com os erros cometidos pelos irmãos de Corinto. Vamos lá ver que eventos negativos, né, era esse do Antigo Testamento que trazia para aqueles cristãos ali em Coríntios. Bom, e fala assim, sobre o pecado, né, que essas coisas ele sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Lá está em 1 Coríntios 10, 11, onde Paulo fala estas coisas lhe sobrevieram como exemplo, foram escritas para advertência nossa. A questão da idolatria, da imoralidade, da incredulidade, da insubmissão, da edificação do bezerro de ouro, da prostituição com as filhas moabitas, da desconfiança no cuidado de Deus, a insubmissão da liderança de Deus. Essas coisas que aconteceram, a gente vê que Moisés lá, quando subiu ao monte, né, que passou 40 dias e 40 noites lá em jejum, quando ele desceu, o que o povo tinha feito? Achando que Moisés não ia voltar, fizeram um bezerro de ouro, quer dizer, idolatraram, né? E a prostituição com as filhas de Moabita também, né? Se eu não me falha a memória, os levitas se prostituíam, né? Os próprios filhos de Arão, melhor dizendo, né? Na verdade, filhos de Arão. A desconfiança do cuidar de Deus, porque Deus abriu o mar, estava o maná para o povo, estava o alimento, né? Estava a água, nascia água onde não tinha pedra, né? Na rocha, e tudo isso, mesmo assim, o Deus cuidando do povo, eles ainda ficavam com desconfiança, que poderiam faltar alguma coisa, que poderiam morrer no deserto. Então isso tudo, a submissão na liderança de Deus, né? Que o próprio Arão e Miriam, sua irmã também, muitas vezes se rebelaram, entendeu? Até a Miriam pegou aquela lepra, em decorrência de se rebelar contra Moisés. Talvez até possa ser que tiveram inveja de Moisés por ser o líder, né? Como todos os outros, né? Que se rebelaram, não queriam obedecer a Moisés. Então a gente vê que muitas coisas ali do passado, que o povo lá, cristão, parece que queriam repetir tais coisas, né? Então foi assim, a questão de apóstolo Paulo orientar nessa questão e fazer lembrar, de repente, desses fatos, né, que eu estou falando, entendeu? Que as bênçãos de Deus, que eles não poderiam duvidar de Deus, né? Nem duvidar de Moisés. Aí no 4.3 faz assuntos polêmicos, a liberdade cristã. Paulo sempre desfrutou com autoridade sua liberdade cristã, mas o apóstolo também se preocupava com a implicação de má compreensão ou aplicação desse conceito. A liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Por isso Paulo afirmou, entre aspas, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm.
Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Está em 1 Coríntios 10, 23. A gente sabe que nós temos o livre-arbítrio e a gente pode fazermos, na verdade, o que quisermos, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas convém fazer certas coisas que Deus não aprova? Claro que não. Devemos ficar vivendo o pecado? Claro que não. Tem muitas coisas que Deus condena e muitas vezes a gente tem vontade de fazer. Aí o que vai acontecer? A gente tem que orar a Deus e pedir discernimento, sabedoria, e que pedir através de poder, né, para que a gente possa vencer o pecado, né? Deus nos dê orientação, discernimento, sabedoria para não pecar contra Deus, não fazer essas coisas que muitas vezes a gente pode até fazer, no caso, mas não se deve. Então a gente tem que, como é que eu quis dizer, que agora veio à minha mente, a questão do poder moderador, a questão a questão do poder, de poder escolher aquilo que é bom e reter aquilo, e não escolher o mal, né? Afastar do mal. E em uso do véu na igreja, aparentemente trata de saber se as mulheres devem na igreja usar à mão um véu, mas lendo mais cuidadosamente descobrimos que se tratar de relação entre mulher e homem, ordenada por Deus. Na época de Paulo, as mulheres usavam véu como símbolo de sujeição ao homem. O Evangelho tinha dado à mulher uma liberdade que nunca tinha possuído, abolindo a distinção dos sexos, quanto à salvação e estado da graça. Parece que, por causa dessa liberdade, a mulher de Corinto reclamava igualmente nas condições com os homens, em todo sentido, como uma declaração clara desse direito. Vieram a profetizar e orar sem o véu, e fazer isso violar a ordem divina, que é a seguinte: Deus é a cabeça de Cristo e o homem é o homem da mulher. 1 Coríntios 11, 3. O que eu estava querendo lembrar da palavra é o domínio próprio. Isso que a gente tem que pedir muito a Deus, que nós temos domínio próprio, tá? Para nós não cairmos no pecado, não cair na tentação. Então aqui as mulheres parece que, como eu falei, as mulheres queriam ter a liberdade, ter orar também sem véu, aquilo tudo mais. Então isso foi uma coisa que Paulo teve que exortar ali, que era uma coisa que era da vontade de Deus. O dom de língua. Os crentes coríntios sofriam com o mau uso de dom de língua. Por isso o apóstolo Paulo definiu alguns princípios sobre o uso de dom de língua. O dom da igreja, na igreja. Nota, há duas vertentes sobre a aplicação do dom de língua nos dias atuais. Uma considera o dom de língua vigente, a outra entende que o dom cessou com o final da revelação bíblica. Não discutiremos nenhuma das duas vertentes. Tratamos apenas que a Bíblia diz explicitamente sobre ela. É o último dom da lista. 1 Coríntios 12, 10, 28 e 30. Possui menor importância que a pregação da palavra. Quer dizer, o dom ele tem menos importância que a pregação da palavra. Deve ser seguido de interpretação, porque o dom sem interpretação praticamente não tem valor, né? Porque pode ser aquele que fale diretamente com Deus, tá? E Deus responde a ele. Mas aí Deus, o Espírito Santo, vai dar interpretação a ele. Mas quando é para usar na igreja, tem que haver uma interpretação. Porque os dons em língua normalmente é falado em hebraico. Não é em português, né? Não é a língua materna da pessoa. Então há necessidade de um intérprete para que todos saibam aquilo que Deus quer que o povo tenha conhecimento. Cinco palavras entendidas vale mais que 10.000 em outras línguas, né? Isso é uma verdade. 5 palavras entendidas vale mais que 10.000 em outra língua. Porque não adianta nada você ouvir 10.000 palavras e você não entender nada. Então é melhor falar 5, né? Entendeu? Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não adianta falar 10.000 palavras e você não entender nada. Servia de sinal para os descrentes, que quando havia ali o tom de língua, havia um sinal que Deus estava querendo falar ao povo. Somente 2 ou 3 poderiam falar no culto, sucessivamente,
porque aí senão viraria baderna, né? Imagina todo mundo falando em língua ao mesmo tempo, não ia se entender nada. Então somente 2 ou 3 poetas, quer dizer, teria que ter ordem no culto e cada um falando sucessivamente, após o outro. 1 Coríntios para hoje. Vamos lá. A igreja em Corinto estava vivendo um verdadeiro caos. A essência para resolver todos os problemas estava em obedecer a Deus, em amor, por meio da carta de Paulo. Não é diferente em nossos dias. Precisamos observar a Escritura para cultivarmos uma comunidade que corresponde à essência da vontade de Deus. O ensino, conclusão, chegamos à conclusão da revista. O ensino e o desejo de Paulo era que a igreja abandonasse toda a prática pecaminosa, retornasse à consciência de Cristo e ao cabeça da igreja. A Epístola aos Coríntios pode perfeitamente ser observada como um manual prático para a vida cristã. Ela demonstra que os crentes não estão isentos de sabores. Todos estão sujeitos a deslize, principalmente no convívio em comunidade. Nenhuma igreja é suficiente boa a ponto de não errar, e nenhuma igreja é suficiente ruim a ponto de não poder se corrigir. A igreja de Jesus subsiste a igrejas locais. O que busca o crescimento diante dos erros cometidos é a suma e a igreja precisa voltar a sua consciência para Cristo. Né? E temos aí a questão da semana, durante a semana, que fala que Deus deseja a unidade da igreja e você trabalha pela união da sua igreja? É uma pergunta. Somente Deus pode conceder verdadeira sabedoria? Você crê nisso? Eu creio sim, que só Deus pode nos dar sabedoria. Diversas exortações. Descubra. Você deve ler o livro todo da Epístola de Paulo aos Coríntios, você vai ver diversas exortações que Paulo faz à igreja. Deus é quem define o padrão moral do homem. Você está disposto a ser ex-patrão? Sim, porque a palavra de Deus é que define o que devemos e não fazer. Né? Deus tem todo ali o discernimento daquilo que é bom para o homem e que não é. Então, muitas vezes nós não sabemos que aquilo é. Tem coisas que a gente não sabe nem que é pecado, mas o Espírito Santo nos revela quando nós buscamos, né, a santidade. Nossa liberdade tem limite? Não ultrapasse o limite bíblico. Sim, a nossa liberdade tem limite. A gente deve, por isso, a importância de ler a Escritura, a palavra de Deus, para que nós não ultrapassamos os limites que Deus propõe, né? Porque eu acho que a Bíblia tem resposta para tudo. Alguém vai dizer assim, mas a Bíblia não proíbe fumar. Não está escrito isso na Bíblia. Mas quem que não sabe que o cigarro faz mal à saúde? Quem que vai botar fumaça para dentro do pulmão? Tem coisas que a gente tem que pensar que aquilo ali. E por que o próprio governo, né? O próprio governo proíbe a propaganda do cigarro? E por que no próprio maço de cigarro vem várias mensagens dizendo que aquilo provoca câncer? Então, será que precisa a Bíblia dizer que na época, de repente, quando foi escrita, não havia cigarro, nem charuto, nem esse cachimbo, nem essas coisas todas? Mas aquilo ali é uma coisa, é a mesma coisa. Daqui a pouco tem gente que vai beber gasolina? Não vai beber gasolina. Gasolina é para carro, é combustível. Então, não precisa dizer que aquilo vai fazer mal. Se só o cheiro da gasolina já muitas vezes nos sufoca, imagine beber. Então, a gente tem que ter sabedoria, discernimento, né? Quem não tem, pede a Deus, que Ele sempre dá sabedoria. O próprio Salmo fala isso em Provérbios, né? Peça sabedoria, que Deus está pronto, sempre dá. E Cristo vai voltar. Você está preparado para esses dias? Claro, se Cristo vai voltar e vai arrebatar a igreja, nós devemos estar preparados, porque nós precisamos nos santificar a cada dia, entendeu? Então, para que possamos estar preparados para subirmos e pertencermos definitivamente ao reino dos céus. Bom, na próxima lição, é a lição 14, nós vamos falar sobre 2 Coríntios, né, que é a Epístola de Paulo, também é muito interessante, né? E a gente vai dar continuidade até chegar ao Apocalipse, correto? Então vamos agradecer a Deus por mais essa aula, agradecer pela bênção de Deus, porque Ele tem nos abençoado. E eu até, graças a Deus, melhorei, porque eu estava muito gripado, muito rouco, e não deu para me falar antes, eu deixei para falar agora.
já em cima, né, a questão da aula, mas que Deus me abençoe e abençoe todos os irmãos. Essa é a minha oração, que Deus possa orientar cada um de nós na leitura da palavra, no discernimento, que possamos buscar santificação, aquilo que é melhor para nós, para não pecarmos contra Deus, e assim crescemos na graça e no conhecimento da palavra. Que Deus tenha um ótimo domingo para todos, um bom culto, e abençoe a nossa semana com muita paz, alegria, prosperidade. Que Deus venha nos guardar e livrar de todo o mal, deste mundo mal, de homens perversos, de assaltantes, roubadores, que nós possamos, Senhor, sempre estar servindo a Deus em espírito e em verdade, e que possamos ser abençoados por Ele. É que nós pedimos, já de agradecendo ao Deus Altíssimo e ao Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmão. A paz do Senhor Jesus.